pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Sandra Pugliese e a gente vai falar sobre alfabetização. Na verdade, hoje nós vamos falar sobre pré-alfabetização. E eu vou chamar de alfabetização a fase de 0 a 5 anos de idade, onde a criança pode ser estimulada, não de uma maneira direta, certo? Como a gente faz no fundamental, apresentando letras e fonemas e a aprendizagem formal da leitura e escrita, mas sim ela vai ser estimulada e iniciada no mundo letrado através de contações de histórias, de cantigas, de parlendas. Ou seja, tudo que a gente pode fazer para um bebê até a idade de 5 anos, tanto para desenvolver consciência fonológica, quanto para desenvolver também a compreensão auditiva. Vocês verão nesse vídeo que a pré-alfabetização tem um monte de benefícios para as crianças e eu vou explicar mais à frente. Mas antes de eu entrar com o vídeo, eu queria estabelecer uma diferença que acontece no nosso país e que é muito grave. Nós temos uma diferença tremenda entre a escola pública e o ensino na escola particular. E essas diferenças, ao meu ver, são ainda mais acentuadas na educação infantil. Por quê? Porque na educação infantil, nas escolas particulares, as crianças têm acesso a esse mundo letrado. A escola entende, o currículo da escola entende que a criança pode ouvir histórias, cantar parlendas, cantiga, pode brincar com letras, enfim, ela é estimulada desde sempre, desde o maternalzinho, desde o momento em que ela entra na escola até o final da educação infantil. O mesmo não acontece na escola pública. Muitas vezes as crianças vão para a educação infantil na escola pública para serem cuidadas e vão só para brincar. Eu não estou abrindo uma discussão falando que o brincar não é importante. O brincar é muito importante, essas crianças precisam brincar. Mas nós precisamos entender que quando a escola pública não dá para as crianças as mesmas oportunidades que a escola particular dá, você já está fazendo com que essas crianças, que são as que mais precisam de oportunidades na vida, já larguem atrás. Porque as crianças de escola particular, muitas vezes elas têm estímulo em casa. Então, só por isso elas já estão na frente. E quando elas vão para uma escola que estimula ainda mais, essas crianças deslancham. E nós estamos falando de escola pública, crianças que muitas vezes têm pais que não sabem ler e escrever. E elas dependem da escola para serem apresentadas ao mundo letrado. E às vezes a escola se omite, não faz. E eu não vou entrar na questão política da coisa, mas eu vou aproveitar esse momento para, vamos dizer assim, criticar, denunciar a BNCC quando ela fala de educação infantil. Eu li a BNCC, Educação Infantil e Ensino Fundamental, só a parte de língua portuguesa. E, gente, é muito complicado o que acontece nesse documento. Eu já fiz um vídeo criticando a BNCC do ensino fundamental e estou aproveitando essa brechinha aqui para colocar para vocês que a BNCC de educação infantil é um crime contra as nossas crianças que mais precisam. A BNCC, do jeito que ela está hoje, é muito difícil você encontrar menção à escrita. Como você pode introduzir a criança ao mundo letrado? Você não encontra. Leiam a BNCC de Educação Infantil. E esse é um problema gravíssimo. Por quê? Quando nós fazemos isso, nós estamos mantendo as desigualdades sociais. O papel da escola, que é fazer com que todos tenham as mesmas oportunidades, já está errado de base com a BNCC da Educação Infantil. A proposta inicial da BNCC era que esse documento seria gerado através de um debate público, mas isso não aconteceu. O documento está aí, parece uma colcha de retalhos, está muito mal escrito. A parte da educação infantil não conversa com a parte do ensino fundamental, porque ao ponto que na educação infantil não se fala de letras, no ensino fundamental já se começa falando de fonemas, então você não tem um elo entre os dois segmentos. O documento não
segue uma linha teórica, ele não tem pé nem cabeça. BNCC já foi criticada por muitos pesquisadores e inclusive grupos de pesquisadores se uniram para criticar, para mandar uma nota e simplesmente o pessoal do MEC bloqueou todas as críticas. E é aquilo que está lá, do jeito que está lá, sem abertura com os pesquisadores, com pessoas que poderiam ter contribuído muito para a elaboração desse documento. E aí eu me pergunto, qual é o objetivo de um governo que está, desde cedo, desfavorecendo essas crianças, as crianças que mais precisam? Esse documento BNCC me preocupa demais. O Brasil está indo na contramão do que tem sido feito no exterior. Pesquisas mostram, documentos, inclusive existe um livro que eu estou sempre divulgando aqui no meu canal, que foi publicado no Brasil, e esse livro mostra também que outros países favorecem a introdução da leitura e da escrita já na educação infantil, através da contação de histórias, da compreensão auditiva, brincadeiras orais, jogos orais. Por quê? Pesquisas mostram que as crianças que foram estimuladas desde cedo, elas vão mostrar melhores desempenhos no ensino fundamental. Elas vão ler e escrever muito melhor. E quem disse que as crianças não gostam de livros, não gostam de leitura, não gostam de escrita? Elas veem que os adultos o tempo inteiro são cercados por letras e elas têm a curiosidade de saber o que aquilo significa. Então, a criança, quando ela é estimulada desde cedo, tudo isso que eu falei para vocês, tá? Cantigas, parlendas, as histórias. E, inclusive, nós podemos apresentar o alfabeto cantando musiquinha, falar que as letras representam os sons da fala, deixem eles explorarem nomes, palavrinhas, coisas simples que vocês veem que estão trazendo prazer para as crianças, porque isso tudo vai fazer com que essas crianças, quando cheguem no primeiro ano do ensino fundamental, estejam melhores preparadas para a aprendizagem da leitura e escrita. Bom, eu sempre estou dizendo para vocês que eu acho que a alfabetização pode ser feita em até 1 ano, às vezes um pouquinho mais. No entanto, com as crianças que já vêm estimuladas desde a educação infantil, ela acontece em meses. Muitas vezes as crianças já estão lendo e escrevendo até na educação infantil e não foi nada complicado de fazer, né? Não foi um trauma para a criança, elas aprenderam porque elas tiveram gosto por aprender. Então, nesse sentido, a BNCC peca demais, é um documento omisso que está fazendo com que as desigualdades sociais sejam cada vez maiores. Os ricos saibam cada vez mais e os pobres saibam cada vez menos. Então é preciso, pessoal, ter essa consciência, ler o documento com atenção, carinho e ter esse discernimento de o que nós precisamos fazer para que nós possamos dar para as nossas crianças melhores oportunidades na vida. Ok? Então, é com essa crítica, é com esse desabafo que eu começo esse vídeo da pré-alfabetização e, como vocês podem perceber, eu sou sim a favor da pré-alfabetização, do estímulo às crianças à leitura e à escrita desde bem cedo. Bom, vocês vão ver o vídeo agora, eu vou dar algumas dicas de como fazer isso em sala de aula. E é por tudo isso que eu acabei de falar para vocês que eu defendo a pré-alfabetização. Então eu vou dizer para vocês o que vocês podem fazer na educação infantil ou até mesmo em casa com o seu filho, ou se você quiser alfabetizar alguma outra criança da família, enfim. A primeira coisa que precisa ser feita durante esse período de 0 a 5 anos, que é o que a gente vai chamar de pré-alfabetização, é a leitura diária para a criança. Deixe livros à vontade para que ela possa escolher e folhear, mas você também precisa sentar com ela, ler, mostre as figuras, tire as dúvidas, converse com a criança enquanto você está lendo o livro, se houver essa necessidade. Tem um livro que eu gosto demais e eu recomendo a leitura desse livro tanto para
pais como professores, é esse livro aqui, Criar Leitores, do autor José Moraes, e é um livro bem básico que vai falar importantes coisas sobre a aquisição da leitura escrita. A linguagem dele tá bem legal, tanto para professores quanto para pessoas leigas no assunto. E uma coisa que esse autor coloca e eu queria partilhar aqui com vocês é os benefícios da leitura partilhada. O que a criança ganha quando você lê com ela ou para ela? Ela vai adquirir vocabulário, porque muitas vezes palavras que aparecem nos textos são novas para as crianças, não são do dia a dia dela, e eles começam a aprender essas palavras e o vocabulário vai crescer. A leitura também vai promover diferentes estilos de interação, porque às vezes a criança tem alguns determinados tipos de interação com amigos, com pais, com família, no dia a dia dela. No entanto, quando você senta para ler, é um novo tipo de interação. Evoca conceitos abstratos que não necessariamente estão na vida real da criança. Ela vai começar a pensar sobre coisas como carinho, maldade, aventura, amor. Coisas que não são discutidas com a criança no dia a dia, mas que os livros trazem essas situações e as crianças vão pensar sobre elas. A questão de conhecimentos que vão auxiliar a aprendizagem da leitura, como a gente escreve da esquerda para a direita, de cima para baixo, as letras representam os sons da fala, e tudo isso vai impulsionar a aprendizagem da leitura. Vai evocar situações que não estão presentes, por exemplo, a criança não tem um animal de estimação, mas naquele livro vai se falar sobre animais de estimação. E ela vai poder pensar sobre aquele assunto que até então não era do universo dela. E tem efeitos a longo prazo. Muitas pesquisas mostram que crianças de 0 a 5 anos que são submetidas à leitura partilhada junto com adultos, junto com outras crianças, elas vão ter melhores rendimentos no ensino fundamental. Elas vão aprender a ler e escrever mais rápido, elas vão ter melhor compreensão de texto, entre muitos outros benefícios do leitor eficaz. E além da leitura partilhada, a gente também pode começar a trabalhar com as letrinhas, né? Então, nós podemos mostrar as letras para as crianças. Falem, olha, com essas letras que a gente consegue escrever história, elas representam o que a gente está falando. Isso tudo vocês podem dizer para as crianças. E existem muitos joguinhos de alfabetização online, colorido, com musiquinha. Tudo isso a criança gosta e vocês podem utilizar. Façam uma pesquisa aí no Google, jogos de alfabetização, e vejam qual vocês acham que é o mais adequado para a faixa etária da sua criança e deixem com que ela explore esse jogo. Também tem muitos brinquedos pedagógicos que você pode encontrar online ou você mesmo pode confeccionar. Enfim, brincadeiras é o que não falta para a gente trabalhar nome, palavra, som, rima, muitas coisas que vão auxiliar posteriormente na aprendizagem da leitura. E eu tenho 2 vídeos que eu quero compartilhar com vocês. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, que é a minha aula 7, a minha aula 8 sobre alfabetização na educação infantil. E nessas aulas eu vou trazer muitas ideias de jogos, brincadeiras, canções que vocês podem utilizar na pré-alfabetização das crianças de vocês. E já como eu disse já num vídeo, 2 vídeos anteriores a esse, deixe sempre o alfabeto visível em casa, na escola. Isso é importante para que a criança comece a se familiarizar com as letras. E é isso, pessoal. A pré-alfabetização não é um processo complicado, ele é simples, ele é de direito de todas as crianças. Ela é o meio pelo qual nós podemos começar a lutar pelos direitos iguais entre todas as pessoas. Todas as crianças devem e podem ter acesso à escrita desde cedo. E é isso, pessoal. Essas foram as dicas de hoje. Se você não está inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho para você receber a notificação de novos vídeos. Um grande beijo, tchau!